Bom dia, tudo bem, meus amores? Hoje nós vamos falar sobre África, o berço da humanidade, lá na página 184. Temos aí dois mapas: África, origem da espécie humana, e África, origem da agricultura e da pecuária. A África, ela é considerada o berço da humanidade. Foi o continente africano onde surgiu aí os primeiros ancestrais, homens e mulheres, que vivem no planeta. Isso foi comprovado pelos sítios arqueológicos onde foram encontrados fósseis humanos, os mais antigos. Então, os estudos comprovam que há aproximadamente mais de 3 bilhões de anos começaram a surgir as primeiras formas de vida. O Homo sapiens, representante da espécie humana, surgiu há apenas 200 mil anos no continente africano. Cerca de 12 mil anos, grupos de Homo sapiens começaram a desenvolver as primeiras grandes civilizações no continente africano. Antes da chegada dos europeus, o continente africano teve aí reinos e impérios. Os europeus queriam aí ter rotas para chegar aos países lucrativos. E com isso, no século XV, começa aí as grandes navegações, que eram expedições marítimas realizadas aí por Espanha, Portugal, França, Inglaterra e Holanda. E sabemos que através dessas grandes navegações houve aí a chegada dos colonizadores à América, onde tinham interesse nos recursos minerais, nos produtos tropicais, para atender às metrópoles europeias. Como já sabemos, milhares de africanos foram retirados de suas terras, de suas famílias, e enviados às colônias europeias na América para trabalhar nas plantações, na extração de metais preciosos e escravizados nessa terra. A escravidão na África. Essa escravidão já ocorria antes mesmo do tráfico de pessoas para a África no século XVI. A África subsaariana, ela tem aí uma representação muito grande dessa exploração de mão de obra escrava indo para fora do continente. Os árabes levavam as pessoas escravizadas para o Oriente Médio, também para o sul da Europa e da Ásia. Dentro do próprio continente, muitos povos capturavam e vendiam os escravos no mercado europeu. Os indivíduos eram capturados, levados aí à força até o litoral e eram vendidos aos comerciantes europeus. Durante o caminho, muitos escravos morriam de doença, falta de alimento, péssimas condições, apanhavam muito. E o pagamento, na África, por essas pessoas escravizadas, era feito aí por produtos industrializados. O que eles mais utilizavam, que era tecido, armas de fogo. Então, eles trocavam essas mercadorias, esses produtos, e davam aí em troca os escravos. E na América, esses escravos eram trocados por açúcar, por algodão, ou por tabaco. Atualmente,
existe aí o trabalho escravo moderno ou trabalho análogo à escravidão. Ainda se encontra pessoas que trabalham em péssimas condições, não são remunerados, não têm direitos trabalhistas, imperialismo e partilha da África. Imperialismo é utilizado para referir-se às práticas da política, onde uma nação busca se promover em outra através da sua expansão territorial, sua expansão econômica, cultural. No século XIX, houve aí a industrialização na Europa. E na América, houve a independência de diversas colônias. Isso dificulta aí o mercado europeu. O processo de colonização da África, da Ásia e da Oceania se reflete aí no imperialismo, ou também conhecido como neocolonialismo. A preocupação maior era na exploração dos recursos naturais e do cultivo de grandes propriedades monocultoras. No século XIX, os europeus queriam controlar as atividades econômicas na África para alimentar a economia das suas metrópoles. Para isso, eles enviavam tropas, forças armadas para ocupar os territórios, dominando aí os povos africanos. Observe o mapa África partilhada. Cada país da Europa domina aí uma parte da África. Essa divisão foi efetuada sem levar em consideração a cultura e a organização dos povos africanos. E até hoje a gente vê muita rivalidade interna. Essa partilha feita por países europeus e em busca aí de mercado consumidor, pela matéria-prima, levaram as potências europeias à Primeira Guerra Mundial, que aconteceu em 1914 e foi até 1918. A exploração colonial, ela mexeu com toda a sociedade da África, E também houve uma reorganização do espaço geográfico. Então, algumas situações e algumas condições foram impostas para o povo. Os europeus queriam ocupar os solos mais férteis para a implantação das plantations, que produziam produtos para exportação. Queriam também desapropriar as terras dos africanos e colocá-los para trabalhar como mão de obra escravizada e mal remunerada nessas áreas de plantation e de mineração. Alguns hábitos tradicionais da população, como tecer a sua própria roupa, não poderia mais ser usados. Introduziram também o modo de vida europeu. O ensino do idioma passou a ser obrigatório, nas escolas. Construíram também ferrovias conectando as áreas de extração de minério aos portos para escoar a produção. Observem aí no mapa redes de transporte, as rodovias e as ferrovias. Isso tudo para facilitar o escoamento dos produtos. O imperialismo europeu dificultou o desenvolvimento socioeconômico dos países africanos. A gente pode observar
que até hoje eles têm um problema socioeconômico muito grande. A falta da tecnologia, a fome, a miséria, as guerras civis. Em muitos países africanos, as plantations ainda dominam as paisagens rurais. As terras mais férteis continuam nas mãos de pessoas poderosas, de grandes empresas agrícolas, e a economia é voltada aí na exportação, e a gente também pode ver que ainda existe muita exploração dessa mão de obra. O processo de descolonização. A sociedade africana lutou muito, né, para que não ficasse a África sob o domínio europeu. Mas a Europa sempre teve um poder bélico muito grande. Após aí a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava enfraquecida economicamente e militarmente. Então isso dificultou muito manter as colônias. E o mundo também começou a exercer forte pressão para que houvesse aí a independência dos países africanos. Observe no mapa a África, a descolonização, os anos que os países se tornaram independentes. Até hoje, a maior parte dos países africanos enfrenta problemas herdados do imperialismo. Muita falta de tecnologia, dependência econômica, dificuldades sociais, conflitos internos. O imperialismo separou aí etnias e a gente observa que a origem das guerras civis hoje em dia é justamente por causa desse motivo. Na plataforma temos atividades e qualquer dúvida é só perguntar, ok? Beijos!